Então, pessoal, dando continuidade ao conteúdo de sistema esquelético, vamos falar de classificação dos ossos. Assim, os ossos são classificados de acordo com suas características peculiares. Tanto é isso interessante que nós vamos ver que, apesar deles terem todos a mesma formação, sendo formados por células ósseas, eles recebem uma classificação de acordo com a estrutura presente no seu, na sua base, certo? Então vamos lá ver como é que é essa classificação. Primeiramente, os ossos longos. Os ossos longos, como o próprio nome diz, é um osso grande. A particularidade desse tipo de osso é que nós vamos ter um corpo do osso extenso em relação às extremidades, onde essas extremidades são chamadas de epífice proximal, onde ela está próximo de uma articulação, e epífice distal, onde vai estar próximo de outra articulação. Então aqui nós temos o formato característico aqui de um osso longo. Ó. Nós temos aqui essa cabeça, aí nós temos um corpo do osso, nós temos aqui outra estrutura. Então todos os ossos longos, eles têm essa conformidade aqui, essa estruturazinha que é peculiar e onde a extremidade, uma das extremidades é chamada de epífice e a outra extremidade também é chamada de epífice. Uma proximal porque está próximo de uma articulação na região anteroposterior e a outra distal por conta de estar distante dessa articulação proximal. O outro tipo de osso, então nós vamos ver aqui, exemplo desses ossos. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que nos ossos longos, eles, apesar de ser um osso, como eu falei lá no início, né, o osso ele não é uma estrutura inerte, dentro desse osso eu tenho vaso sanguíneo, eu tenho estruturas nervosas e tenho estrutura de produção de célula sanguínea. Então, vocês estão vendo aqui que esse osso em corte, eu vou ter toda essa região aqui, certo? Que é formada por uma parte esponjosa. Vou ter a sua porção de corpo aqui, maior porção do osso, onde aqui dentro dessa porção eu terei vasos sanguíneos. E também terei estruturas de condução nervosa. E o principal exemplo que nós temos desses tipos de ossos são o fêmur, que está inserido na região da coxa, o húmero na região do braço, o rádio e a una na região do antebraço, a fíbula na região da perna e as falanges, tanto presentes nos ossos das mãos como no esqueleto do pé. Agora vamos falar de ossos chamados laminares ou planos. Esses ossos laminares ou planos, como o próprio nome diz, eles têm uma conformação diferente dos ossos longos, porque eles vão apresentar um formato laminar ou formato plano e uma certa irregularidade em sua constituição. Então nós estamos vendo aqui esse osso aqui, ó, que é a escápula, ela tem esse formato, então isso caracteriza a escápula como um osso laminar ou plano, porque a sua superfície é bem maior do que o seu comprimento, por isso ela é chamada de osso laminar ou plano. Então nós temos aqui comprimento e largura são equivalentes, predominando sobre a espessura, como eu já falei para vocês, né? E o exemplo desses tipos de ossos são os ossos do crânio, como o osso parietal, o osso frontal, o osso occipital, a escápula e os ossos do quadril. Exemplo aqui, mostrando para vocês a escápula. E aqui também mostrando um dos ossos do quadril. Osso curto. Então, nós vimos que o osso longo, a característica do osso longo é ele ter duas epífises e uma diáfise grande. Agora vamos ver a particularidade do osso curto. O osso curto é aquele que apresenta equivalência das três dimensões, que são os ossos do carpo e os ossos do tarso, ou seja, presente no esqueleto da mão e presente no esqueleto do pé. Então, está aqui, certo? Essas estruturas aqui, e esses ossos curtos são esses aqui,
E aqui está o esqueleto do pé também, com os ossos curtos aqui. No caso específico desses ossos, pessoal, a gente não vai cobrar para vocês a nomenclatura, mas vocês têm que saber onde é que eles estão localizados, porque cada um desses ossos, eles recebem nomes bem específicos e não convém vocês estar decorando, basta vocês entenderem que são ossos curtos e tem um grupamento de ossos que está presente tanto no esqueleto da mão como no esqueleto do pé. Então, qual a dedução que nós temos? É a seguinte: existem ossos que não podem ser classificados em nenhum dos tipos anteriormente descritos, que eles são colocados dentro de uma das seguintes categorias: ossos irregulares, que são ossos que têm um formato que não dá para ser definido, certo? Porque eles apresentam uma morfologia complexa que não encontra correspondência entre suas formas geométricas. Está aqui esse exemplo, né? Que é um dos ossos componentes do crânio, que é o osso temporal. É um osso irregular. E aqui também, o outro exemplo é uma vértebra componente da coluna vertebral. Osso pneumático. Então, essa denominação pneumática, ela vai estar relacionada a ossos que têm a capacidade de agregar ar no seu interior. Então, os ossos pneumáticos são ossos que têm a capacidade de agregar ar no seu interior. Logicamente, eles não são ossos compactos e são ossos mais leves. Então, apresentam uma ou mais cavidades de volumes variáveis, revestidos de mucosa e conteúdo de ar, por isso que eles são chamados de pneumático. Essas cavidades recebem o nome de sinos ou seios. Então, toda cavidade na região de um osso é chamado de seio ou sino. E estão situadas na região frontal, na região maxilar, na região temporal, na região do osso etmoide e na região do osso esfenoide. Vamos entender melhor isso aqui. Então, os ossos pneumáticos são ossos que têm espaço no seu interior. Esse espaço é chamado de seio, porque a gente tem a concepção errada de que seio é uma protuberância, e na realidade seio não é uma protuberância. Seio é uma cavidade. Seria como se fosse assim, ó. Isso aqui é uma cavidade, e isso aqui é uma protuberância. Então, esse item aqui é um seio. E esse item aqui é uma protuberância. Então, quando eu me refiro a ossos, ossos que são ossos pneumáticos, que eu digo que eles têm sinos ou seios, eu estou me referindo a essa estrutura aqui no interior de um osso. São ossos que vão acumular no seu interior. E devido ao fato do acúmulo de ar, em alguns ossos, como por exemplo os ossos da região frontal, certo? Da região dos seios paranasais, esses ossos, além de ar, eles se acumulam, eles se enchem de líquido ao longo da vida do indivíduo, que esse enchimento de líquido com a presença de bactérias é chamado de sinusite. Então, o termo sinusite vem do processo inflamatório dos seios paranasais dos ossos aqui da região do maxilar. Então, vamos para o próximo item. Então, está aqui mostrando, né, exemplo característico desses ossos. Então, vocês estão vendo aqui que eles têm cavidades no seu interior, onde essas cavidades vão ser preenchidas por líquido, ou por ar e muitas vezes por líquido. Ossos sesamoides. Então, os ossos sesamoides são ossos que desenvolvem-se na substância de certos tendões, ou de cápsula fibrosa, que envolve certas articulações. Esses ossos sesamoides são ossos bem móveis, certo? Que eles se desenvolvem para trazer uma estabilidade no processo de articulação. E o principal exemplo que nós temos de osso sesamoide é o osso que está presente aqui na região da articulação do joelho, certo? Que é a patela, onde ela está fixada essa articulação simplesmente por tendões, tanto aqui na região do osso do fêmur, como na região da tíbia e da fíbula. Tipos de substâncias ósseas. Por que nós vamos estudar isso? Por conta do seguinte, nós temos que entender que nem todo osso ele é igual, certo?
Existem ossos que têm uma estrutura mais rígida e existem ossos que têm uma estrutura menos rígida. Como eu disse para vocês, alguns ossos eles vão acumular ar no seu interior, consecutivamente eles vão ser mais leves, certo? Devido a uma característica particular do local onde ele está inserido. Por isso que a gente estuda o tipo de substância óssea. Então nós vamos ter, especificamente aqui nesse osso representativo, uma substância óssea compacta. Geralmente essa substância óssea compacta, ela está presente aqui na extremidade dos ossos e ela é uma substância mais rígida, porque vai conferir a esse osso uma capacidade de ser submetido a trações e suportar carga, peso. Em outro momento, nós temos as regiões laminares do osso, onde esse processo de formação aqui do osso, com presença de determinadas células e especificamente a formação de células sanguíneas, ele apresenta um aspecto meio esponjoso. Então, nós temos aqui o disco epifisário. Esse disco epifisário é o seguinte: o osso ele cresce ao longo da nossa vida e esse crescimento ao longo da nossa vida ele se dá tanto por extensão como por comprimento, certo? Ou, aliás, tanto por extensão em comprimento como por volume. Por comprimento, esse crescimento ósseo ele ocorre um crescimento por deposição de células ósseas. Então, assim, esse disco epifisário ele está presente em algumas estruturas ósseas, aqui, ó, como se fosse uma linha divisória entre partes do osso, e também vai estar presente quando o indivíduo fratura um osso, que esse osso venha a se regenerar, ele vai apresentar no local da regeneração da fratura um pequeno disco mostrando que ali ocorreu um processo de fratura em algum tempo específico da vida do indivíduo. E a substância óssea esponjosa, como eu já falei, ela vai estar relacionada à produção tanto de novas células ósseas, como também à produção de células sanguíneas. Próximo item. Corte transversal ao nível da diáfise de um osso longo. Então, nós vamos ver aqui que um osso longo foi cortado. E nós estamos vendo aqui, após esse corte, as seguintes estruturas: uma estrutura mais externa, formada por osso compacto, uma estrutura intermediária, formada por osso esponjoso, e uma estrutura interna, que é onde eu não tenho um osso, onde eu vou ter o acúmulo de uma determinada estrutura que a gente chama de medula óssea, onde essa medula óssea pode ser vermelha ou amarela. Então, quando você corta transversalmente um osso, secciona um osso, você vai ver nesse osso essa característica. Isso é muito bem especificado e visto quando você pega um osso de boi, que esse osso de boi é cortado, você vê essas estruturas aqui, e no interior você vê repleto de medula óssea amarela, que a gente chama popularmente de tutano. Então, assim, essa medula óssea amarela, dentro do osso, é o local de produção de células sanguíneas. Essas outras partes, como a parte externa, que vai conferir resistência, e a intermediária, que é um ponto intermediário, vão ser partes peculiares dos ossos. E aqui, pessoal, a gente chega nessa seguinte parte, onde aqui vocês têm que aprender o esqueleto do crânio. Então, o nosso crânio ele é formado por uma justa posição de vários ossos, onde esses ossos, ao longo de nossa vida, eles vão se solidificando, um entrando no outro e formando essas estruturas aqui, ó, essas pequenas linhas que a gente chama de suturas, comissuras, entre os diversos ossos que estão presentes no osso do crânio. E vocês vão ter que aprender o nome desses ossos, porque é uma questão anatômica, é uma questão de entendimento e que vai servir para a vida de técnico de enfermagem de vocês. Então, bora lá ver como é que a gente vai aprender isso. Nós estudamos o crânio por partes. Vocês viram lá na primeira porção dessa disciplina que
Essa região aqui do nosso organismo é chamada de região frontal. Então, eu vou ter aqui a presença do osso formador da testa aqui, também chamado de osso frontal. Essa região posterior do nosso organismo é chamada de região posterior. Só que no caso específico do crânio aqui, eu vou ter um osso formando a região posterior, que é chamado de occipital. E os demais ossos? Eu vou estudar da seguinte maneira. Os ossos que estão presentes na região lateral, onde eu terei o osso na região superior, que se delimita com a parte central do crânio, é o osso parietal. Abaixo desse osso parietal, e com ele fazendo divisão, eu tenho o osso temporal, que é o osso que está fazendo limite aqui com a região da inserção do ouvido. Colado a esse osso, eu tenho o osso esfenoide. Abaixo e à frente eu tenho o osso nasal. O osso formador da maçã do rosto é o osso zigomático. E na região superior aqui eu tenho o osso maxilar. Onde esse osso maxilar ele é muito confundido com esse outro ossinho aqui, que é a mandíbula. Então vocês têm que aprender o nome desses ossos, porque é cobrado na disciplina e é conhecimento para que vocês levem para as demais disciplinas, certo? Para localizar os procedimentos e qualquer outra particularidade que você venha a fazer no corpo do indivíduo com a localização específica, ou na região frontal, parietal, occipital e etc. Então, fazendo a revisão, ossos do crânio. Certo? Como eu já falei, né? O osso esfenoide, frontal, o osso nasal, o osso temporal, o osso parietal. Essa gravura é apenas a repetição da outra gravura. Agora nós estamos vendo o crânio de frente. Então, visto de frente, você tem uma noção diferente e como também a região de posicionamento dos ossos. No entanto, os ossos são os mesmos, certo? O nosso crânio ele é um hemisfério onde você tem de um lado os ossos e do outro lado os ossos são oponíveis, que são os mesmos ossos. E aqui nós estamos vendo o crânio de base, por baixo, com presença da região aqui da boca, onde estão inseridos os dentes, né, que é na região do maxilar, e a particularidade dos ossos que estão lá na região externa, confluindo aqui para a região interna. Essa gravura, pessoal, é uma foto de um cadáver, né? E eu coloco ela na aula para que vocês possam ver a realidade, como é que isso está inserido no nosso corpo. Apesar desse cadáver aqui não ter vida, vocês estão vendo aqui a inserção da mandíbula, né? Que se destaca muito bem aqui, e as outras estruturas que estão presentes aqui nessa região desse cadáver que está sendo destacada. Então, assim, lembre-se que aqui é um cadáver, não é vivo, e essas estruturas elas apresentam a descoloração por conta das substâncias que são utilizadas para conservar o cadáver. Essa outra foto também. Então, essa outra foto ela é bem característica porque ela destaca isso bem daqui, ó. Essa estruturazinha aqui, ó. Essa estruturazinha aqui, que vocês estão vendo brilhante, é uma estrutura chamada de aponeurose. Aponeurose são estruturas musculares, né, formadas principalmente aderida ao músculo, formada por cartilagem, que ela vai ajudar na fixação de um determinado osso, no caso específico aqui da mandíbula. Ela vai ajudar nos movimentos da mandíbula e fixação dessa mandíbula aqui nessa região de estrutura. Essa outra gravura também da mesma forma. Então, ela é em corte, mostrando aqui a mandíbula seccionada e mostrando todas as outras estruturas que estão presentes aqui. Para vocês entenderem também que, apesar da gente estudar os sistemas do corpo distintamente, né, um e depois outro, quando se junta esses sistemas no nosso corpo, eles funcionam conjuntamente, um sistema depende de outro sistema. Então,
Apesar de a gente estudar isoladamente, vocês têm que ter a consciência de que eles funcionam simultaneamente. Essa gravura ela serve o seguinte: como nós estamos estudando sistema esquelético, o sistema esquelético ele é passível de várias deformidades e problemas e doenças, certo? Então essas deformidades, as que eu destaquei aqui, estão relacionadas ao envelhecimento do nosso organismo. À medida que a gente envelhece, a gente perde massa óssea, estrutura óssea, as nossas articulações elas se tornam mais fragilizadas, como também o osso, e ao longo desse envelhecimento, é verdade que a gente diminui de tamanho. Essa gravura mostra isso aqui, principalmente no organismo feminino, porque está relacionado à questão dos hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais eles interferem muito na captação do cálcio pelas células ósseas e nos outras funções orgânicas. Então, vocês estão vendo aqui que 10 anos após a menopausa, essa senhora aqui apresentava essa estatura, e essa estatura vai diminuindo à medida que ela vai envelhecendo, como também os vícios da coluna vertebral aqui, ó. Ela já tem aqui uma lordose, uma cifose e uma curvatura de região cervical. E essa outra estrutura serve também para mostrar a questão dos posicionamentos, né? Que nós temos vícios de posicionamento, onde o posicionamento aqui inadequado é um posicionamento que vai trazer consequências para a vida do indivíduo. Esse posicionamento intermediário e aqui o posicionamento correto. Então, assim, a nossa coluna vertebral ela vai adquirindo vícios ao longo da nossa vida. E esses vícios eles vão trazer consequências relacionadas à dor, relacionada a uma má postura e até um desgaste dessa região da coluna vertebral com a presença de uma hérnia de disco. Essa outra gravura também serve para isso, para destacar três problemas relacionados à coluna vertebral, que é a escoliose, vocês estão vendo aqui que é uma curvatura da coluna vertebral ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então está aqui essa curvatura ou para o lado direito, mas ela também pode acontecer relacionada ao lado esquerdo. Tem esse outro problema aqui, que está relacionado a essa curvatura na região torácica do indivíduo. Aqui é uma escoliose, aqui é uma cifose e aqui é uma lordose, porque vocês estão vendo essa curvatura acentuada aqui na região da coluna lombar do indivíduo. Então, pessoal, com esses slides e essas gravuras, a gente finaliza a parte de sistema esquelético. Fica para a próxima aula a introdução ao sistema muscular. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.